Meninos, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aí o módulo 18. Vamos falar de retículo endoplasmático e complexo Golgiense, lá na página 320. A gente vai ter essas duas organelas relacionadas aí à produção, armazenamento e secreção de substâncias, certo? Então elas trabalham em conjunto. O retículo endoplasmático, ele é dividido em dois. Ele pode ser o retículo endoplasmático granuloso e o liso, certo? A gente vai falar dos dois aqui hoje. O retículo endoplasmático, de forma geral, eles são formados por sistemas de membranas que são dobradas. Ela constitui canais ou tubos por onde essa substância pode ser transportada, certo? Algumas substâncias são até produzidas nesse próprio retículo. Então, elas são sistemas de membranas que vão se dobrando e fazendo esses tubos, esses canais de passagem, certo? Algumas substâncias, elas não só são transportadas, como também são produzidas no retículo. Qual que é a diferença do granuloso para o liso? O granuloso, ele vai ter na sua parede, aderido a ele, ribossomos, certo? Então, a gente vai já imaginando que o ribossomo, ele tem essa capacidade de síntese de proteínas, a gente imagina que o retículo endoplasmático granuloso também tem isso. Então, observe aqui, ó. Retículo endoplasmático granuloso, ele apresenta ribossomos aderidos à sua superfície, que participa da síntese e da exportação de proteínas por meio extracelular. Então, ele vai ter essa participação com a síntese de proteínas por conta dos ribossomos que ficam aderidos à sua parede, certo? Então, ele tem participação direta na síntese de exportação e na exportação de proteínas, certo? Já o liso, ele é formado por membranas que não possuem esses ribossomos, certo? Ele é responsável pela produção e pelo armazenamento de diversas substâncias, entre elas os lipídios e os hormônios esteroides, tá? Os lipídios, a gente tem ele como principal componente da membrana celular. Os hormônios esteroides são a testosterona, o estrógeno, os hormônios sexuais masculinos e femininos. Eles são produzidos nessa organela, nas células das gônadas, tá? O retículo liso, o endoplasmático liso, ele participa ainda dos processos de desintoxicação do organismo, principalmente nas células hepáticas, que é onde acontece a metabolização do álcool, de medicamentos, agrotóxicos, entre outras substâncias. Então, além dele fazer o armazenamento de lipídios e hormônios esteroides, ele também vai participar da desintoxicação. Então, ele é uma organela muito importante no fígado, que é onde ocorre essa desintoxicação, certo? Olha aqui, as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático, elas podem ter três destinos. Lembrando que o retículo endoplasmático que produz proteínas é o granuloso, porque ele tem aderido à sua parede ribossomos, certo? Então, elas podem ter destino ser exportada para fora da célula, aí ela vai atuar como enzima ou como hormônios. Ela pode ser acumulada em grânulos para utilização na célula, que são as enzimas, por exemplo, dos lisossomos, onde vai fazer digestão intracelular. E elas podem ser acumuladas nos grânulos para depois fazer exportação. Então, elas ficam guardadas até fazer essa exportação, através da exocitose, que é quando essa substância sai da célula, certo? Tá, em relação ao complexo Golgiense, então a gente viu que o retículo endoplasmático, ele está aí relacionado com o transporte de substâncias, né? E ele produz algumas substâncias. Já o complexo Golgiense, eles são pilhas de sacos achatados, tá? Que vão ficar dispersos no citoplasma. Na periferia desses sacos, eles vão surgir pequenas vesículas de brotamento, onde essas vesículas são chamadas... Aliás, cada unidade estrutural do complexo Golgiense, cada saco é chamado de ictiosomo. No mecanismo da secreção celular, existe interação funcional entre o local da síntese das proteínas, que é o retículo endoplasmático granuloso, e o local de armazenamento e secreção, que é o complexo Golgiense. Então, aí, a proteína vai ser produzida lá no retículo endoplasmático granuloso e ela vai ser mandada aí para o complexo Golgiense, onde ela vai ficar armazenada e, posteriormente, vai ser secretada, certo? Aí, nessa imagem, vocês conseguem perceber que as pontas vão formar vesículas, tá? Vesículas de exportação. É a forma com que essa substância vai sair. Ó, secreção de substâncias. Nos sacos do complexo Golgiense, muitas substâncias elas podem ser acumuladas e concentradas para depois acontecer o empacotamento
e brotar na periferia, né? As proteínas do retículo endoplasmático produzidas lá, elas podem ser concentradas no complexo Golgi e ligadas a açúcares ou gorduras, formando glicoproteínas e lipoproteínas. Então, pode ser que seja feita a proteína no retículo endoplasmático granuloso, mas que ela não está pronta para uso. Às vezes ela precisa se ligar a algum outro composto. Esse fato pode acontecer lá no complexo Golgi. Então, o retículo granuloso produz essa proteína e manda para o complexo. E lá ela vai ser ligada a açúcares ou a gorduras. E aí formam o seu complexo, que é a glucoproteína ou lipoproteína, certo? Vai de acordo com o que ela vai terminar de ser formada. A produção de substâncias que vão ser exteriorizadas e que tem alguma função fora das células constitui secreção celular. Então, a secreção celular é quando eu tenho alguma composição que foi realizada ali e vai ser mandada para fora para agir em outro local, certo? Os aminoácidos, que é a matéria-prima para a produção das proteínas, eles entram na célula pela base, rica em retículo endoplasmático granuloso, e são empregados na produção de proteínas, na fase de síntese, né? Em vesículas que surgem no retículo endoplasmático granuloso, essas proteínas se dirigem às vesículas do complexo Golgi. Então, as proteínas são produzidas, posteriormente, depois da produção, elas vão chegar pelo caminho lá do retículo endoplasmático granuloso até o complexo Golgi. Nesse complexo Golgi, ela vai ficar armazenada até que ela esteja pronta para ser exteriorizada, tá? Pode ser que ela se ligue em outros compostos e pode ser que ela já esteja pronta para uso, sim, tá? Outras funções do complexo Golgi é a formação dos lisossomos. A gente viu que as enzimas produzidas no retículo granuloso podem ser transferidas para o complexo Golgi e empacotadas. E aí essa vesícula que é formada com as enzimas, elas vão trabalhar aí na digestão intracelular. Então, o complexo Golgi ele está ligado aí com a formação dos lisossomos, formação da lamela média das células vegetais. A lamela média vai participar aí da divisão celular. O complexo ele entra em atividade intensa e produz materiais que se acumulam em vesículas, que se depositam na região equatorial da célula em divisão, entre os dois núcleos já formados. Essas vesículas elas formam um fragmoplasto que se espessa e forma a parede que separará as duas células filhas. Então, ele também vai ter ligação nessa formação da lamela média. Ele vai participar da formação do acrossomo dos espermatozoides. O acrossomo é essa parte posterior aí do espermatozoide. Então, o acrossomo ele é resultante de uma fusão de vesículas de secreção que são formadas pelo complexo Golgi. Essas enzimas elas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. A presença do acrossomo com essas enzimas digestivas é um dos requisitos que o gameta masculino seja funcional. Por quê? Porque ele precisa dessas enzimas digestivas para fazer essa passagem do espermatozoide, certo? No óvulo. Então, é de extrema necessidade. E quem faz essa formação desse acrossomo é o